Shalom, Haverim, Shalom, Lehulam. Shalom, amigos, Shalom para todos. Nesta aula, iremos trabalhar o et em hebraico. O et é uma partícula que ela não tem tradução para o português. Por quê? Porque é uma partícula que indica um objeto definido. Tá bom, pessoal? Na Bíblia, nós temos cerca de 11 mil vezes essa partícula. Então, eu tenho ela tanto como em partícula que indica que o objeto é definido, é direto, ou também eu tenho ela como sufixo pronominal nas pessoas, singular, plural. Tá bom, pessoal? Então, iremos trabalhar essa partícula et na Bíblia e entender como eu leio um texto com o et se não tem necessidade deste et em uma leitura no Tanar, que é o Antigo Testamento. É uma acróstica, tá bom? Que é Torá, lei, Neviim, profeta, e Ketuvim, escrito. Então, o acróstico é Tanar, em português, o Antigo Testamento, tá bom, pessoal? Então, iremos trabalhar este et nesse vídeo, pessoal. Vamos então lá? Muito bem, pessoal. Aqui está et. Eu tenho ele, ó, o Aleph Tseré Tav, e eu tenho o Aleph Segol Tav Makef. Tá bom? Esse aqui você encontra muito ele sozinho. Você tem uma palavra aqui em hebraico, aí tem esse et, embaixo está todo branco. Na frente vai estar a outra palavra que ele está indicando, objeto direto. É uma partícula de objeto direto, ou seja, ele é uma partícula que ele indica um objeto definido, tá bom, pessoal? Então, esses dois et é isso. Eu tenho cerca de 11 mil vezes em todo o Tanar. Tá aqui, ó, Tanar, lei, Neviim, profeta, Ketuvim, escrito. Lei, profetas e escritos. Então eu tenho cerca de 11 mil vezes, tá bom, esse et na Bíblia, tanto com o segol e o tav, como só com o tseré, tá bom? Aleph tseré tav, e aqui é Aleph segol tav makef, tá bom? E eu tenho ele assim, ó, que é o it, que é isso aqui, ó. Ele é uma preposição, isso aqui é uma preposição de sufixo pronominal. São cerca de umas 1000 vezes na Bíblia que eu vou encontrar dessas formas aqui, ó, tá vendo? As pessoas no singular e plural em hebraico, pessoal. Aqui eu tenho o texto de Bereshit 1 e 1, Perek 1 e Passuco 1, Gênesis. Tá aqui, ó. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretes. Tá bom? Então, em princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas para os céus, que é Shamayim, tá bom? É plural, tá bom? Isso aqui chama-se plural dual, quando vem assim, ó, debaixo do Yud, o Hirik, tá bom? É plural dual. Então, aqui já está o artigo, ó. Então, se eu ler assim, ó, em princípio, criou Deus os. Por que aqui é os? Porque aqui está plural. Os céus, tá vendo? E, ó, artigo, a terra. Tá bom? Então, veja, esse artigo está com câmates, porque aqui eu tenho uma gutural. Aqui eu não tenho uma gutural, então por isso que aqui, tá bom? É o pata, tá bom? Então, veja, embaixo não tem tradução. Esse E aqui é da conjunção V. Então, aqui também não tem tradução. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretes. Então, não tem tradução. Por quê? Porque ele indica que os céus, a terra, são objeto direto, então ele funciona como se fosse artigo onde não tem artigo, tá bom? Nome de pessoas não tem artigo, não precisa, tá bom? Então, ele indica direto, como se fosse. Ele não é artigo. Artigo é isso aqui, ó. Mas às vezes ele faz papel de artigo, mesmo ele não sendo artigo. Tá bom, pessoal? Então veja bem, eu tenho aqui em Devarim, Deuteronômio 28:59, na mesma tomada de palavras, tá bom? Esse et e esse aqui, ó. Tem os dois juntos, tá bom? No mesmo versículo, tá bom? Deuteronômio 28:59, tá bom, pessoal? Então, o que faz o Makef? O Makef, ele une as palavras, é como se fosse uma palavra só. Você encontra muito isso na Bíblia, a palavra Bethlehem, que é casa do pão, tá bom? Então, é Belém, mas você fala Bet, casa, Lehem é pão. Então, tá assim, ó, Bethlehem,
casa do pão. A palavra, por exemplo, Betel. Betel. O que é? Bet e casa. Ele, Deus. Então é Betel, casa de Deus. Em português só está Betel. Então eu tenho Betel, eu tenho Makef. Ele une as palavras, tá bom? Ele une uma palavra com a outra. Uma, duas, três, tá bom, pessoal? Então isso é o Makef para que serve, tá bom, pessoal? Então eu vou ter muito isso aqui na Bíblia. Muito mais do que isso aqui, tá bom? Mas os dois são partículas de objeto direto que ele serve para indicar, tá? Um objeto definido, tá bom? Tanto singular quanto plural, enfim. Muito bem, pessoal. Então aqui eu tenho, olha, iti. Iti é isso aqui, ó. Iti. Comigo. Então, essa partícula aqui, et, ele serve como uma preposição de sufixo pronominal da primeira pessoa, iti. Aqui, ó, ele é um prefixo de um sufixo pronominal da segunda pessoa masculina, iterra. Iterra. Contigo, masculino. Com você, tá bom? No singular. Aqui eu tenho, ó, ito. Ito. Terceira pessoa do singular masculino em hebraico. Ito, com ele. Mas e a ele? Aí mudaria aqui, ó, seria aqui um rolem, seria oto. Você encontra muito isso na Bíblia. Oto, aí é a ele, tá bom? Se fosse, né, otá a ela, tá? Mas aqui é oto a ele, ou ito com ele. Eu tenho aqui, ó, itar com ela. Tá vendo? Itar com ela. Se fosse otar, seria a ela, tá bom, pessoal? Então eu tenho aqui, ó, iti comigo, iterra com tu masculino, ito com ele masculino e itar. Isso aqui é uma pique. Só acontece em fim de palavras, tá bom? Indicando a posse da terceira pessoa do singular feminino. Itar, com ela ou a ela, seria otar a ela. Só muda as vogais, tá bom? Otar a ela. Itar, com ela. E aqui, ó, itar, tá? Para ver que aqui é outra letra, tá bom? Itar, contigo feminino, tá bom? Segunda pessoa. Iterra, contigo masculino, itar, contigo feminino. Então, ó, essa preposição não é partícula de objeto direto, como tem muito mais na Bíblia, 11.000 vezes, tá bom? Isso aqui é preposição de sufixo pronominal usando o mesmo et. Olha aqui o plural. Se iti é comigo, itano, essa partícula aqui, tá bom? É da primeira pessoa no plural. It, no, itano, conosco, tá bom? Aí eu tenho aqui a segunda pessoa do plural masculino em hebraico, iterhem. Iterhem. Sabemos que aqui eu posso ler, porque aqui eu tenho um dagueche, e quando eu tenho um dagueche forte, tá bom? Debaixo aí embaixo eu tenho um sheva, ele não é sheva nar, ele é sheva na, ele é lido. Então, iterhem. Tá? Isso aqui é da segunda pessoa, iterrene, convosco masculino. Se fosse feminino, seria iterrene. Aqui é o nune sufite, não o meme sufite, tá bom? Mas aqui é masculino, iterrem, tá bom? Olha aqui, ó, eles, com eles, itam, com eles. Mas se fosse, entrega isso aqui a eles, eu vou ter alehem ou otam, a eles, tá bom? Olha aqui, ó, Shem é nome, Shemó, nome dele, tá bom? Isso aqui, ó, é partícula da terceira pessoa do singular masculino em hebraico, Shemó, nome dele, tá bom? Mas eu tenho aqui, ó, et Shemó, o nome dele. Então funciona, pessoal. Isso aqui funciona como se fosse um artigo em português, para o português. Em hebraico, não. Em hebraico é uma partícula de objeto direto que está indicando que alguém tem nome. Então, nome dele. Como para as pessoas não precisa de artigo, ele faz como se fosse artigo. Et chamou o nome dele. Qual é a regra? A regra é Aleph, tá? Mais Tav e o pata. Então, Aleph segol com Makef. Então, Makef liga as palavras, junta-se as palavras, e o segol, né, é a vogal E breve e não a vogal E longa, tá bom, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, et, oni. Oni significa aflição. Oni, aflição. Et, oni, a minha aflição. Aqui não tem artigo, como tem aqui, ó.
Aqui não tem artigo, tá vendo como tem aqui, ó. Aqui só está oni, aflição. Então, et funciona como se fosse, ó, um artigo. Et, oni, a minha aflição. Isso aqui, por que isso aqui é o? Porque eu tenho um cheiro. Antes de um cheiro, isso aqui é o. Como aqui não tem um métega, foi uma aula que eu passei, né, uma aula passada, se não tem um métega, é o, oni, e não ani, tá bom? Então, oni, a minha aflição. Então, o et, essa partícula, funciona aqui como se fosse, né, tá, um artigo para o português, tá bom? Ah. Eu tenho aqui, olha, filha é bat, bom? Bat é filha. Benotai, minhas filhas. Benotai, minhas filhas. Mas e as minhas filhas? Então, faz aqui o et, papel de, né, de artigo. Não é artigo, na gramática não, mas faz o papel de artigo. Et benotai, as minhas filhas, tá bom? Eu tenho aqui, ó, Shem. Aliás, aqui é Shet, é nome. Aliás, Shet é o nome do filho de Adão. Então, Shet. Nome é Shem. Tá? Nome é Shem. Aqui, né? Aqui é Shet. Nome pessoal. Ó. Et Shet. A 7. Entrega isso aqui a 7. Então, funciona como se fosse um artigo. Não é artigo, mas funciona como se fosse um artigo, tá bom? E nome próprio também não precisa de artigo, tá? Porque está mais do que definido. Então, et Shet. A7. É isso aí, pessoal. Tá bom? Qualquer coisa, nos procure o Lerita. E até!